Os gestos obscenos de Mário Celso Petralha na partida entre Atlético e Cianorte não causam apenas a revolta do torcedor do Atlético, que é o principal fator, tá? É o principal fator, mas causam também saídas e reformulação na diretoria, na parte executiva do Atlético. José Lúcio Glomb, segundo vice-presidente do Conselho Administrativo, e Henrique Gaed, membro do Conselho Administrativo, renunciaram na tarde desta quarta-feira no Atlético e não fazem mais parte do Conselho Administrativo. Vou falar no que isso implica, vou falar como serão eleitos novos membros do Conselho Administrativo e a gente repercute tudo isso a partir de agora, tá? Se inscreve no canal, deixa o like e vamos nessa. Informação Napoleão de Almeida, que trouxe em primeira mão de que o José Lúcio Glomb e o Henrique Gaed não são mais membros do Conselho Administrativo do Atlético, né? O que isso significa? E a informação segue, a informação avança de que membros da gestão, Glomb e Gaed, discordavam de como as coisas estavam sendo feitas no CT do Caju na gestão do Atlético e por isso pediram a renúncia. Vou salientar aqui, fizemos convites a ambos, a José Lúcio Glomb e a Henrique Gaed, para toda essa situação ser exposta, ser falada, ser explicada ao torcedor do Atlético. Na sexta-feira, às 11 horas da manhã, foi o convite que fizemos a eles, reforço mais uma vez. José Lúcio Glomb e Henrique Gaed, deem entrevista, falem com a imprensa. Não precisa ser na Threads. A gente fez o convite, mas não precisa. Falem com a imprensa, tá? Expliquem essa situação, façam um posicionamento. O torcedor do Atlético quer saber como as coisas estão sendo geridas, como as coisas estão funcionando dentro do Atlético. É tudo muito nebuloso. Então, se discordam de fato do que está acontecendo, exponham o que está acontecendo. Coloquem luz à questão, a como as coisas não podem seguir no Atlético. Fechado? Façam isso, por favor. Talvez aqui na Threads ficou o convite, a gente já formalizou esses convites, aguardamos respostas dos dois executivos, certo? Vamos lá. De novo, é uma situação muito complicada. Mário Celso Petralha causa uma crise política no Atlético, causa uma crise externa na relação do torcedor com a paixão pelo clube. Tem torcedor que questiona o próprio atleticanismo com o gesto de Mário Celso Petralha. E eu vou falar que tá errado? Não. O torcedor tá certo. Imagina apoiar, continuar apoiando um clube em que o mandatário, um nome que está à frente de todas as decisões do clube desde 95, os últimos 30 anos, fez o que fez com o torcedor. O torcedor tá certo, se for da vontade de cancelar sócio, de parar de jogo, de parar de sustentar essa gestão muito ruim do Atlético. Essa gestão que faz mal ao Atlético e que ignora anos de história e anos de glórias que tiveram antes da chegada da, pelo menos o Mário Celso Petralha assumir o poder. Dar um golpe e assumir o poder em 95, né? Agora, para explicar, muita coisa tem que ser explicada, tá? O Conselho Administrativo é um órgão que administra, como está no nome, né? Toma decisões do Atlético e é presidido pelo próprio Mário Celso Petralha, certo? O Conselho Administrativo, além de Petralha, Glomb e Gaed, também tem o Luiz Alberto Kister, que é o primeiro vice-presidente do Conselho Administrativo do Atlético, tá? Então, Petralha, presidente. Luiz Alberto Kister, vice-presidente. José Lúcio Glomb era segundo vice-presidente e Henrique Gaed era membro do Conselho Administrativo. Com a saída desses dois, um conselheiro do Conselho Deliberativo tem que se tornar membro segundo vice-presidente do Conselho Administrativo. É o que está no Estatuto do Atlético. Então vamos lá. Qual que é a questão agora? Um dos 6 componentes do Conselho Deliberativo tem que ser eleito pelo próprio Conselho Deliberativo para assumir uma vaga no Conselho Administrativo. É isso que acontece, é essa a questão. O Conselho Deliberativo que define os membros do Conselho Administrativo. Vamos lá, membros do Conselho Deliberativo no Atlético nesse momento. Aguinaldo Coelho de Farias, presidente do Conselho Deliberativo. Paulo Afonso Cunali, primeiro vice-presidente. Ney Pinto Varela Neto, segundo vice-presidente. Carlos Valdir Renzi Júnior, primeiro secretário.
e Maurício Augusto Bonato, segundo secretário. Esses fazem parte do Conselho Deliberativo e um desses vai ser conselheiro no Conselho Administrativo do Atlético, cargo executivo, cargo de diretoria. Logicamente, para eu deixar muito claro, tá? Márcio Lara, diretor financeiro, não faz parte de nenhum dos dois conselhos. Rodrigo Possebon, diretor de futebol, não faz parte de nenhum dos dois conselhos. Existem outros cargos diretivos no Atlético que não necessariamente estão vinculados em Conselho Administrativo e Conselho Deliberativo. Mas fato é que toda essa situação de Mário Celso Petralha causa, sim, crise política no Atlético. José Lúcio Glombi e Henrique Gaed deixam o clube por discordância em como as coisas estão sendo tratadas. E o que me pega em toda essa situação? José Lúcio Glombi, beleza, nunca foi parte tão atuante assim na vida política do Atlético. Henrique Gaed não. Henrique Gaed fez com protagonismo parte da última eleição de fato que ocorreu no Atlético. Eleição que foi a votação dos sócios do Atlético. E foi muito apertada. Foi muito apertado. Foi coisa de menos de 1% na questão em 2015, certo? Então, assim, para um Atlético que precisa de uma oposição, para um Atlético que clama por uma oposição organizada, que começa a organizar oposição, um movimento contrário à direção, que tem o movimento Novo Atlético, né, que fez com que fosse protocolado o pedido de impeachment do Mário Celso Petralha, né, por questão de saúde, teve 2.600 assinaturas e ganhou mais de 1.000 assinaturas desde o ato do presidente Mário Celso Petralha, então quase 4.000 assinaturas nesse pedido de impeachment do Mário Celso Petralha, assinaturas de torcedores do Atlético, né? Então isso é sim relevante, não quer dizer que vai fazer alguma coisa de fato, que vai resultar em alguma coisa, mas sim é relevante e é importante. No Atlético que precisa de oposição, ter o Henrique Gaed fora do Atlético, depois de ser incluído à gestão, é importante. É um nome forte de oposição, foi um nome forte da oposição do Atlético da última vez que ela existiu, certo? Então é interessante, vamos ver como que é a situação e logicamente a gente está atualizando tudo isso, a gente segue atualizando aqui na Threads, sempre com informação e opinião. Assim que acontecerem novas coisas, a gente publica tanto aqui no YouTube quanto no threads.com.br. Fechou? Grande abraço, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu! Para corrigir, movimento Nosso Atlético, tá? Movimento de oposição que protocolou um manifesto com assinatura de torcedores para impeachar, né, Mário Celso Petralha, movimento Nosso Atlético. Fica a correção e pedido de desculpa pelo erro. Valeu!